Oi, alunos! Essa é a nossa atividade 4 de língua portuguesa, portanto, estamos na reta final do quarto bimestre. Os exercícios aqui dessa atividade estão baseados nas habilidades e competências que a gente trabalhou ao longo do ano e principalmente aquelas habilidades e competências que caem nessas provas da aprendizagem em processo. O primeiro tema aqui é as conjunções ou locuções conjuntivas. Então, para quem não lembra, a conjunção é aquela palavra que liga uma oração na outra. E a oração é a frase que tem verbo. As locuções conjuntivas é quando eu tenho mais de uma palavra com essa função de ligar uma frase na outra. Então, nós vamos refletir sobre o emprego das conjunções ou locuções conjuntivas e compreender um pouquinho mais o mecanismo de referenciação, que é quando eu utilizo um termo na frase que está retomando algo que já foi dito anteriormente. Então, o primeiro texto está aqui. O homem faz o clima e faz mal. E aí vem a primeira pergunta, eu quero saber a conjunção se, que foi empregada aqui, se ela tem o sentido de explicação, de causa e consequência, de hipótese, que é algo que pode vir a acontecer, de oposição, que é quando eu tenho uma ideia contrária, eu vou ter sempre uma ideia positiva ou negativa, ou vice-versa, ou se estabelece a ideia de comparação. Aqui, eu também quero saber qual das conjunções a seguir pode ser usada para unir os dois períodos. Então, eu tenho o primeiro período, o cenário de catástrofe está desenhado, e o segundo é, resta ao homem fazer alguma coisa para evitar a concretização dessas profecias. Então, qual dessas conjunções que vai ligar aqui perfeitamente as duas partes, os dois períodos, né, em um único só e dar aí o sentido ideal. Aqui vocês vão ler esse texto, que é a importância de se preparar para o mercado de trabalho, e vocês vão perceber que já está destacado em negrito as conjunções. Então, aqui eu tenho uma conjunção, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho uma locução conjuntiva, porque eu tenho duas palavras com essa mesma função de ligar. E aqui, primeiro eu pergunto qual a ideia central expressa no primeiro parágrafo do texto. Então, o texto começa falando aqui de um assunto, mas tem uma ideia mais importante aqui presente no primeiro parágrafo, eu quero saber qual ideia é essa. No segundo parágrafo, o que o autor defende a respeito do que ocorrerá no modelo tradicional de trabalho? E depois, quais os argumentos que ele usou para defender essa ideia? Você vai reler o texto e vai incluir os elementos coesivos em negrito nas colunas adequadas de acordo com a função que desempenham. O que é isso? Então, você vai olhar lá, aqui nós temos conectivos que introduzem argumento, que acrescenta argumentos ou que introduz uma ideia na direção contrária ou introduz conclusão. Então, nós temos aqui 4 tipos de conjunções de conectivos. Então, você vai voltar aqui no texto e vai ver a palavra porém. Qual que é a função dela aqui nesse trecho? Está introduzindo um argumento, está acrescentando argumentos, está introduzindo uma ideia na direção contrária, uma ideia oposta do que é afirmado antes, ou está introduzindo uma conclusão, né? Inicia ali a conclusão. Aí você vai colocar a palavra porém onde você acha que é aqui, se é no 5, se é no 6, no 7 ou no 8. E você vai fazer isso com todas as palavras que estão aqui. O papel dos elementos coesivos. Então, aqui é só um resumo para vocês que os elementos coesivos, né, as conjunções são elementos coesivos, né, porque estabelecem elos, ligações e criam relações, né, como a gente viu lá atrás, tem relação de introduzir um argumento, de introduzir uma oposição. Então, eles têm uma relação semântica, uma relação de significado, pode indicar uma causa, uma finalidade, uma conclusão, tá? Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente vai usar as conjunções para a gente não usar a conjunção errada e, em vez de a gente transmitir uma ideia, a gente transmitir outra, tá? Ou então ficar uma frase completamente ilógica. Já aqui nós vamos falar dos elementos de referenciação. O pronome isso, que se encontra sublinhado no terceiro parágrafo, retoma qual trecho do texto? Então, como eu disse para vocês, os elementos de referenciação são aquelas palavras que são utilizadas para retomar algo que já foi dito anteriormente. Então, suponhamos que no texto eu tenha assim: comprei uma Ferrari. Ponto. Este automóvel é incrível. Então, o automóvel está retomando que outro termo que eu já disse? Ferrari, né? Quando eu falo este possante é maravilhoso, então
Já outro elemento de referenciação que foi utilizado lá na frente, tá? Então, esses são os elementos de referenciação, e no caso aqui, os pronomes também são usados para isso, tá? Então, o pronome isso eu quero saber qual trecho do texto ele retoma. Então, eu tenho que voltar lá no texto, vou identificar onde que tá o isso, tá? Olha com cuidado, porque o isso ele tá sublinhado, ele não está em negrito, ó, ele tá com um tracinho aqui embaixo, então você vem localiza. Importante para isso. Isso o quê? Tá antes. Você vai descobrir o que é isso que foi dito antes e vai escrever lá. Mesma coisa com eles. Como eles se encaixam nesse contexto? Quem são eles aqui? Antes já foi dito, você vai saber quem foi e vai colocar lá para mim. Então, aqui só para concluir o tema referenciação, então tem um pequeno texto aqui. Em um texto, há palavras que se referem a elementos externos a ele e palavras que se referem a outras presentes no texto. O processo que estabelece essas referências é denominado referenciação. Vamos para a outra parte. Identificar o uso do sentido figurado e seu efeito de sentido. Então, sentido figurado, figuras de linguagem. Então, nós temos aqui o texto, incêndios na Amazônia, e vocês vão responder. A expressão entrar com força foi empregado em que sentido? No sentido normal, que a gente está acostumado, que é o real, aquele que a gente encontra em primeira acepção no dicionário, ou está no sentido figurado, que é esse sentido ampliado, que eu preciso ir mais além para entender. Então, um exemplo, na frase, chutei o balde, estava cansado de tanta reclamação, o chutei o balde não está no sentido literal, não está no sentido denotativo, porque está no sentido mais ampliado, que eu preciso ir além para entender. Não é que eu peguei um balde mesmo e chutei, sim, que eu não estava mais aguentando aquela situação e eu joguei tudo para o alto, significa que eu desisti ali da situação. Reescreva o trecho. A Amazônia entrou com força nos noticiários de todo o mundo em agosto deste ano e você vai substituir a expressão entrou com força por outra que tenha o mesmo sentido. Identificar discurso direto. Identificar o emprego das figuras de linguagem. Distinguir fato de opinião e apresentar opinião sobre questão polêmica. Então, temos o texto aqui e vocês têm que descobrir aonde há o discurso direto. Lembrando que o discurso direto é a fala de alguém, de um personagem dentro do texto, como se eu estivesse ouvindo ele falar, tá? Diferente do discurso indireto, que é a fala da pessoa também, mas com interferência aí do narrador ou da pessoa que está contando a situação. No trecho, elas são como os intestinos da cidade. Nós temos a primeira oração e depois nós temos são vísceras expostas. Nós temos duas orações, então nós temos também duas figuras de linguagem. Quais são elas? Na ordem que está aparecendo aqui, é ironia, metáfora, onomatopeia, sinestesia, metonímia, antítese e assim por diante. Aqui nós temos uma notícia bem atual, é um assunto bem polêmico. Assinale a alternativa que contém uma opinião. Então, o fato é diferente de opinião. Fato é aquilo que todo mundo pode perceber igual, que acontece na nossa sociedade, tá? Então, se eu disser que a lâmpada é verde, isso é um fato. Todo mundo pode perceber igual. Ou então que choveu ontem. Foi um fato, um acontecimento. É diferente de opinião de eu dizer que essa lâmpada é linda em vez de eu dizer que ela é verde. E nem todo mundo vai achar que a lâmpada é linda, então isso já é opinião. Então a opinião é diferente do fato. Opinião eu coloco o que eu penso, o que eu acho, a minha visão, e nem todo mundo vê igual a mesma coisa. Então é fácil de distinguir fato de opinião. Então aqui você vai encontrar a única alternativa que tem opinião. O resto são todos fatos. No trecho, durante a manhã, a ação fez com que a hashtag Bombril Racista entrasse nos assuntos mais comentados do Twitter. A expressão durante a manhã é uma locução adverbial de modo, de tempo. Então, quer dizer, essa expressão indica modo, tempo, lugar, intensidade ou afirmação. Escreva um parágrafo argumentativo falando sobre a notícia acima, que também vou consertar que tem uma redundância. Então, você vai pegar essa notícia aqui, né, no caso de racismo aqui cometido pela empresa, e você vai comentar o que você quiser comentar a respeito do assunto. É só isso a nossa atividade. Boa atividade para vocês, não deixem de fazer.